Queria tê-los aqui. Dito isso, abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12. Preciso que você entenda que o capítulo 12 de Apocalipse ele é um parêntese. O que é um parêntese? Um parêntese é quando você vem narrando alguma coisa, quando você está escrevendo um texto e você vai lá, vou abrir um parêntese, vou introduzir um assunto aqui no meio que talvez não tenha uma correlação direta com o que eu estou falando, mas é um destaque. O Apocalipse capítulo 12 é isso. Até o capítulo 11 ele narrou para nós o que muitos teólogos dispensacionalistas entendem como a primeira parte dos 7 anos de tribulação, dos 7 anos finais. O livro de Apocalipse narra 7 anos de tribulação e a parte final, os últimos 3 anos e meio, é chamado de grande tribulação. Pastor, por que é uma semana? Não tenho como explicar agora à noite, mas está relacionada à 70ª semana do profeta Daniel. A Bíblia lá, um anjo diz para Daniel que 70 semanas estariam sendo profetizadas até o final da história. E 69 já passaram. E aí ficou um buraco. E ele fala, vou contar para você como vai ser a última semana. Todo mundo achava que ia ser direto. As 69 semanas, primeiras semanas, foram contadas direto. Não teve interrupção nenhuma. Ele fala, desde dada a ordem para vocês saírem daqui e voltarem para Jerusalém. Então ele marca, e aí nós sabemos o dia em que a ordem foi assinada por Ciro. Então nós sabemos, olha, começou nesse dia, exato. Pela ciência dá para saber até que lua era naquele dia, que dia da semana era. É maravilhoso isso. Ele falou, nesse dia começa. E aí ele vai contar 69 semanas e fala assim, até que o ungido seja morto. E aí nós sabemos que Jesus entra em Jerusalém. Nós temos o dia, a data que ele entrou em Jerusalém. E aí você vai contar, não é que dá mais ou menos, não é que dá aproximado, dá exatamente o número de dias. Não é assim, ó, errou por margem de uma semana, dá exatamente o número de dias, é perfeito. Aí você fica olhando e fala, mas se 69 se cumpriu, falta uma. E todo mundo esperava que os últimos 7 anos aí dessa semana de anos, 7 anos, ia ser imediato. Só que Jesus vai embora, porque ele fala até o ungido príncipe, e Jesus vai embora e para de contar. Fica faltando uma. Não continua imediato? Não. Quando ela começa? Nós não sabemos. Nós só sabemos o que marca o início dela de novo. É dito para Daniel capítulo 9, versículo 24 a 27, fica sabendo, verso 27. Surgirá um príncipe de um povo que há de vir, ele fará uma aliança com muitos por uma semana. Quem é esse príncipe que há de vir? O príncipe que há de vir está falando do anticristo. Quem estudou Daniel com a gente aqui viu isso. Vai surgir um homem, esse homem vai fazer um acordo de paz, e quando esse acordo for assinado, quando a tinta da caneta for riscada no papel, o cronômetro soltou para a última semana, os 7 anos finais. Tudo bem? Isso não aconteceu. Então, esse é o que está falando. Então, o livro de Apocalipse se concentra em descrever o que acontece nessa última semana. Aonde nós estamos no livro de Apocalipse já contou as 3 primeiras semanas e meia. Os 3 primeiros anos e meio. E agora vai contar os 3 anos e meios finais. Só que não começou ainda os 3 anos e meio. Por quê? Entre o capítulo de 1 a 11 e do 13 até o 22 tem o capítulo 12. O capítulo 12 é um parêntese, no qual ele resume toda a história. Ele falou da criação de Israel, viu uma mulher no céu, já vimos isso. Fala da criação de Israel, fala do nascimento da criança, fala que o dragão quis matar a criança, se relacionando ao que Herodes fez, quando tentou matar as crianças pequenininhas. Depois fala que a criança foi levada ao céu, Atos capítulo 1, versículo 8, quando Jesus é levado ao céu. E aí ele fala da perseguição sobre a mulher, que é Israel. E ele está contando isso. Simplesmente ele para, e agora ele foi para o futuro da história. E conta, houve batalha no céu. João agora está vendo o nosso futuro. Houve batalha no céu, versículo 7 diz assim, vamos seguir daí. Quem não conseguiu pegar tem que assistir da semana passada, tá? Houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. O dragão aqui é Satanás, é o diabo. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Há uma batalha no céu, os anjos de Deus lutando contra o diabo e os seus anjos. Todavia, não prevaleceram nem se achou lugar no céu para eles. Então foi expulso o grande dragão, para que ninguém tenha dúvida quem é esse grande dragão, ele fala, a antiga serpente, que é o diabo, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. E isso daqui não está falando da queda do diabo quando ele desobedeceu a Deus, ele está falando de um futuro.
Ah, mas como do futuro? Já falei para vocês. A Bíblia mostra claramente que os anjos malignos, alguns deles, inclusive o diabo, têm acesso ao céu ainda. Não foram expulsos, mas não foram banidos. Paulo diz em Efésios 6:10, a nossa luta é contra sangue e carne, principados e potestades, não é contra sangue e carne, mas contra principados, potestades, que estão aonde? Nas regiões celestes. Ele está falando. Seguindo aí. Verso 10 é o texto da nossa noite. Então, deixa eu ver até onde eu fui. Eu não vou ler todo o texto, que eu já li a semana passada. Vamos para a verdade central e seguir de onde eu parei. A verdade central, aí, o diabo tem objetivos e trabalha para alcançá-los. Se o crente ignorar isso, se as pessoas do mundo ignoram, o crente não pode ignorar. O diabo tem um objetivo claro, ele está atrás desses objetivos. Neste capítulo específico, nós vamos ver quais são os objetivos e os resultados. Já vimos que o primeiro objetivo dele era muito simples. Existe uma tentativa do diabo em manter a sua posição de autoridade no céu. O diabo, ele aceita ser expulso do céu, mas ele não quer ser banido completamente. E o texto aqui mostra que é uma batalha em que fala, agora acabou. Não há mais acesso ao céu. A esfera de atuação sua está sendo restringida. Você podia atuar sobre todo o universo. Isso foi reduzido. E agora está sendo reduzido a um planeta. Então, Deus, nesse texto, vai reduzir a atuação maligna a um único planeta. Então, vocês podem imaginar o que vai acontecer. O diabo vem à Terra e todos, não alguns, todos os seus anjos vêm para cá. Aí vocês conseguem entender a parte de trás, que nós vimos um poço do abismo abrindo e saindo diversos seres. Haverá tanta atuação demoníaca na história do mundo, como nunca houve. Tanto que Jesus disse em Mateus 24, se esses dias, esses últimos anos, não fossem abreviados, não fossem pouco tempo, não restaria vida na terra. Ele fala isso. Ninguém sobreviveria. Lucas 18:8, Jesus fala assim, quando o Filho do Homem voltar à terra, porventura haverá fé nela? Por que ele está falando isso? Porque nunca houve e nem haverá depois uma atuação tão intensa de Satanás e os seus servos. Jesus diz em Mateus 24, versículo 13, se não me engano, ele fala assim, e por se multiplicar a iniquidade daqueles dias, o amor de muitos esfriará. As pessoas não terão mais paixão, amor por nada, serão brutais, dias terríveis. E a Bíblia fala, mas por causa dos escolhidos, ou naquele texto fala, por causa dos eleitos. Quem são os eleitos? Pessoas que vão se salvar durante aquele tempo. O texto fala, por amor a essas pessoas, Deus abreviou aqueles dias, porque senão eles não suportariam também. Muito bem. Houve essa peleja, já falamos sobre isso. O resultado, ele queria permanecer, o resultado, o diabo então perde sua posição definitivamente, sendo banido do céu com os seus servos. Todavia não prevaleceu, já vimos isso. Então, ele quer ficar, hoje ele tem acesso, hoje 2024, nessa noite ele tem acesso ainda. Um dia ele vai ser banido completamente e ele vai perder a sua posição final. Embora lute e se esforce para se opor a Deus, o diabo será derrotado. Sempre foi assim, sempre será. E foi expulso o grande dragão, já mencionei, aí nós falamos um pouquinho os nomes dele, não vou passar por isso. Os nomes, a Bíblia, aqui tem um resumo de um monte de nome que a Bíblia chama ele, são nomes que nos ensinam as suas características. Eu estou passando rápido, quem não assistiu, só viu o culto da semana passada que nós paramos trecho a trecho aí nessa parte. Está aí toda a fundamentação bíblica, é daqui que eu quero seguir hoje. Versículo 10 é nos dito. Então, quando o diabo foi expulso do céu com seus servos, então João fala, eu ouvi uma grande voz do céu, ou do céu aqui é um genitivo de procedência, uma voz vinda do céu. João está olhando, o diabo é lançado da esfera celestial para esse planeta, e João olha e escuta uma voz vinda do céu dizendo algo. E o que é dito? Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. É dito claramente. Veja, talvez você fique olhando e falar, mas espera, eu já ouvi isso em algum lugar. Se você olhar o capítulo 11, é dito assim, no versículo 18. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira. Ok? Olha o versículo 15. O reino do mundo se tornou do Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. A música de Aleluia de Handel. Já foi dito isso. Então você está vendo aqui,
os seres angelicais, as vozes dizendo: o reino de Cristo, o reino celestial, o reino do mundo está se tornando do Senhor. A ideia de se tornar, lembra que eu falei? Já é dele, mas ele vai tomar posse quando o reino milenar começar. Mas veja, pouco a pouco, o diabo e o seu trabalho vai sendo destruído. Neste momento, do capítulo 12, é o final da sua atuação na esfera celeste. A partir de agora, em nenhum momento haverá nenhum tipo de batalha celestial. Os seres malignos não terão mais acesso à presença de Deus. Aqui é o final desse acesso. Diz assim então foi dito, chegou o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Por quê? Pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusava de dia e de noite diante do nosso Deus. Então, qual é o segundo objetivo do diabo? O primeiro era prevalecer na sua autoridade e ele foi banido. O segundo objetivo do diabo o diabo tem o objetivo, hoje, e vai até esse dia aqui, quando a Bíblia narra, o objetivo de acusar crentes, pois deseja o quê? Que Deus condene os crentes ao castigo eterno. O diabo tem um sonho, o desejo, a alegria da vida dele, é que Deus discipline os salvos. O diabo odeia a ideia a verdade bíblica de que você sendo tão pecador, perdido, Deus derrame graça na sua vida e te salve. Então o diabo faz o quê? Ele desenvolve uma tarefa de acusar sistematicamente os salvos. Ele não precisa acusar os incrédulos, mas os salvos ele trabalha para acusar, na expectativa de que Deus discipline, puna e principalmente venha o banimento. Que Deus fale assim, esse daqui não é digno, Senhor. Como o Senhor vai receber esse tipo de pessoa? E isso, gente, é muito assustador. Sabe por quê? Porque o texto fala que o diabo acusa os irmãos. O acusador dos nossos irmãos. Ele não está falando de Israel, ele está falando aqui da igreja. O mesmo que os acusa dia e noite. Se o diabo acusa dia e noite, é porque ele tem trabalho ou não? Nem o fórum funciona de noite. Tem horário para o fórum funcionar, mas o fórum celestial, ele acusa dia e noite. E sabe por que ele tem trabalho? Por nossa culpa. Quem sabe essa semana, ele falou para Deus, Deus, olha a vida e aí põe seu nome. Olha aí, Deus. Isso é salvo? Olha as conversas, olha as postagens, olha a postura, olha o que ele está assistindo, olha o que ela falou. Olha como ele faz com o dinheiro. Olha a desonestidade de Deus. Está falando que é salvo e olha só o escárnio com que ele vive. E o diabo vai acusando, violentamente. E a acusação do diabo consiste em dizer muitas vezes, entenda aqui, a verdade. Esse é o pior. Deus não falou, o diabo é o pai da mentira, não é? É o pai da mentira. Mas será que ele consegue enganar Deus com a mentira? Então ele acusa com a verdade, ele não precisa mentir a nosso respeito. Somos pecadores ou não? Alguns estão meio na dúvida. A pessoa do lado, não vai falar, vai falar, a pessoa do lado é pecadora? Aí todo mundo vai falar, sim, aí é fácil, né? Somos pecadores. E o diabo nos acusa. Somos imperfeitos. Irmãos, Paulo disse que o Senhor Jesus, que Deus chamou as coisas que nada são nesse mundo, as tolas, as piores. Paulo falou, nós somos os piores, a escória do mundo ele chamou. O diabo não tem muito trabalho para nos acusar. Não tem. Por mais que você olhe e ache que você é um crente exemplar, o diabo ri. Fala, o quê? Deus, me dá 10 minutos para falar sobre a vida dela. Deixa eu descrever para o Senhor apenas um dia do que ele fez. E qualquer um de nós ia corar de vergonha se o diabo tivesse 10 minutos para projetar o que você fez essa semana. Um resumo, os melhores momentos. E iremos corar de vergonha. E o que será então alguém que acusa sobre toda a vida, dia e noite? É muito trabalho. É muita acusação. E, gente, esse é o objetivo do diabo. Por que ele acusa? Ele quer que Deus olhe para a sua vida e fale, realmente, essa pessoa merece condenação eterna. Eu vou falar baixinho, é que vai gravar. Sem exceção nenhuma, todos nós aqui merecemos arder no fogo do inferno. Não há nenhum mérito em nós, nenhum poder, nenhuma graça.
Se você hoje está aqui e chama Cristo de Senhor, é porque do céu Ele chamou você e concedeu o seu Espírito. Isso é graça sobre graça. É razão para você viver a vida cantando de alegria. Se Ele não te der mais nada nessa vida, e você se tornasse um mendigo, tivesse que sair na rua pedindo coisas, você deveria louvar, andar de joelhos louvando a Ele, porque o seu destino é um destino de glória. E o diabo odeia isso, porque nós somos barro e vamos sentar à mesa como filhos. E Ele é ouro e vai ser destruído. Gente, Ele olha para nós e fala assim: como o Senhor pode colocar gente tão ruim à sua mesa e chamar de filho? E eu, o sinete da perfeição, o ser mais perfeito que foi feito, o Senhor vai destruir. Não faz sentido. Ele quer destruir você. Dito isso, ele então passa a dizer o trabalho dele no céu, de acusar. Isso não é novo, sempre foi assim e até esse dia vai continuar sendo. Vamos ver então qual o resultado. Ele acusou, dia e noite, dizendo a verdade. É capaz do diabo colocar a mão na Bíblia e falar: jura dizer a verdade? Juro, solenemente, eu vou dizer a verdade sobre esse pessoal. É fácil acusar os crentes. E ele diz toda a verdade. Enquanto depois ele dizer toda a verdade, ele fala assim: olha, Deus, contra fatos não há argumento. Está aqui. Eles são a escória do mundo. Deus está no seu trono. A Bíblia apresenta Jesus em 1 João, capítulo 1, dizendo o quê? Se pecarmos, temos quem? Temos um advogado. E por que nós precisamos de advogado? Já parou para pensar nisso? Por que eu preciso de advogado? Para me defender, mas eu sou inocente. Eu sou inocente, não é? O diabo fala assim: inocente? Não. Você é culpado e eu sou um promotor eficaz. Eu tenho todas as provas coletadas, organizadas, para você ser condenado. E o diabo vai acusar. E então é passada a palavra para Jesus, o nosso advogado. E o nosso advogado vence isso com uma palavra. Eles fizeram isso, pai, eles fizeram. Filho, eles fizeram isso? Não que Deus não saiba, mas só para você imaginar o diálogo. É verdade que eles fizeram? Jesus fala: é verdade. Tudo isso que ele falou é verdade deles? E tem coisa que o diabo nem sabe. Porque o diabo não é onisciente. Eu sei mais pecados do que ele falou. Deus, eles são piores do que ele falou. Pai, eles são muito piores. Por quê? Porque do coração vêm os maus desígnios. E eu sondo lá dentro. O diabo está vendo o exterior, eu vejo tudo. Então é verdade isso? É verdade. Mas eu os comprei. Você entende essa palavrinha? Tudo o que ele falou é verdade. Mas eu paguei o preço por eles. Você pagou? Completamente. Lembra quando eu falei da palavrinha tetelestai, está consumado? Ele falou: eu quitei cada uma dessas ofensas. O dia que eu fui para a cruz, todos os pecados que eles haviam feito e o que eles iriam cometer, e principalmente o pecado original de Adão, eu resolvi tudo para eles. Não há sobre eles condenação. Eu não nego que eles são isso que está sendo dito, mas eles não estão aqui nos méritos deles. Eles estão aqui porque eu paguei o preço. Dá para defender isso? Já olha e fala: o que eu vou fazer? Não tem dívida. Está tudo quitado, está tudo em ordem. Dito isso, olha o resultado aqui então. O diabo foi derrotado e os crentes saíram vitoriosos. O diabo acusou na presença de Deus e os crentes foram declarados justos. E aí o texto fala assim, olha só. Eles, pois, o venceram. Esse o se refere a quem? Está falando dos crentes. Ó. Quem é o eles aqui? Os crentes. Eles, os crentes, pois, o venceram. Quem é esse o? É o diabo. Eles venceram o acusador. Por quê? Por causa do sangue do Cordeiro. Olha qual é o mérito. Por que você, naquele dia, se você é um salvo, depois de ser totalmente, puxarem a sua capivara, né, como o pessoal usa na linguagem jurídica, enorme, e despejar diante de Deus todas as suas iniquidades, o texto fala, eles o venceram por causa do testemunho ou do sangue do Cordeiro, Cristo pagou. Depois, como é que eu sei que o sangue do Cordeiro me cobriu? É dito, por causa da palavra do testemunho que deram. Então não é só
eu falar, graças a Deus o sangue do Cordeiro me perdoou. Isso é algo verdadeiro, mas que muitas vezes não é visto. Mas tem uma coisa que é vista: a palavra do testemunho que deram. E agora a pergunta que eu faço para você é: esse trechinho do texto se aplica à sua vida? Você tem dado de alguma coisa uma palavra de testemunho? A sua vida, as suas conversas, a sua conduta é um testemunho vivo de que o sangue do Cordeiro já te cobriu? Eu tenho recebido, nós dia 29 vamos receber pessoas para o batismo. E principalmente os mais novos, eu pergunto: como é que você sabe que você é crente? Pergunta simples. E aí eu espero a resposta. E eu falo assim: tá, mas e as provas? E se eu perguntar para o seu marido, ele concorda que você é crente? Minha vida foi transformada. Posso perguntar para ele? Ele vai dar testemunho disso sobre você? Ele vai dizer: sim, minha esposa é salva. Pastor, não tem a menor dúvida, ela é convertida. Por quê? Por que ela é convertida? Pastor, porque antes ela me batia, agora não bate mais. É uma evidência de conversão muito bonita, não é ou não? É maravilhoso. Há filhos que podem dizer: olha, o meu pai, a minha mãe era violenta comigo, mas algo aconteceu e eles mudaram. Certa vez eu ouvi de uma empregada doméstica. Foi perguntado a ela: como você sabe que você se converteu? Ela parou, pensou e falou: me dá uma prova de que você se converteu. Ela falou: eu aceitei Jesus no meu coração e me converti. Não, eu sei, mas isso ninguém vê. Jesus falou que pelos frutos nós vamos conhecer vocês. Dá uma prova da sua conversão. Ela baixou a cabeça, pensou e falou assim: antes, quando eu fazia faxina nas casas, eu varria o lixo e colocava debaixo do tapete. Eu não faço mais isso. Sabe o que é isso, gente? Isso é evidência de um coração transformado. Ela falou: ninguém sabia. Eu varria? Todo mundo vai chegar em casa e levantar o tapete agora, né? Mas ela fazia isso. E ela falou: agora, quando eu estou sozinho e ninguém mais vê, eu limpo toda a casa, porque a pessoa está pagando para que eu faça. E por que você faz isso? Eu faço isso porque agora eu trabalho para Jesus, para o meu Senhor, não mais para essa família. Eu presto serviço para eles, mas eu sou funcionário de Cristo. Uau, isso é mudança. É quando você chega no horário no seu trabalho, você não rouba o tempo do seu chefe. É quando você não fica gastando tempo no cafezinho, no banheiro, e o dinheiro está caindo na sua conta. Quando as pessoas chegaram perto de João Batista e falou: o que faremos para ser salvos? Os soldados romanos perguntaram isso. João Batista falou assim: olha, se contentem com o seu salário. Olha uma evidência de conversão. Pastor, e agora, hein? Se contentem com o vosso soldo. Porque o soldado romano estava descontente com o salário e extorquia pessoas, batia em pessoas para pegar dinheiro. Explorava. Ele falou: contente-se com o vosso salário. Evidência de conversão. Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 6, tendo com que comer e nos vestir, estejamos alegres. Isso descreve você? Essa marca de salvação está aí na sua vida? Você é grato a Deus por ter o que comer e vestir? Ou mais? Irmãos, a ideia nessa noite não é vir aqui jogar no coração de vocês culpa. Nós todos somos culpados. O texto fala isso. Mas eu quero saber se a sua vida está coberta pelo sangue do Cordeiro, olhando para a sua vida e vendo as marcas de um testemunho coerente. O mundo está cansado de crente fake. As igrejas estão cansadas de crente fake. Eu estou cansado de ovelha fake. Converso com muitos pastores, é desanimador. Você não se torna crente porque você fala: ô irmão amado, porque você vem com a Bíblia, vem arrumado na igreja. É na sua casa, no ambiente interno, quando ninguém vê, é que a luz de Cristo brilha. Deus olha, eu olho pouco o exterior e as pessoas podem esconder muitas coisas, mas há um Deus que sonda corações. Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz que todas as coisas estão patentes diante dos olhos daqueles de quem havemos de prestar contas. Isso deveria fazer a gente tremer de medo. Você sentou nesse culto para cultuar e você falou: Senhor, eu fui chamado por Cristo. Foi mesmo? Pelo Espírito eu vou proclamar. Você proclamou essa semana?
Você tem feito isso? Ou é só um discurso? Você vem à igreja só para ter uma vida social, ter amigos. O que de fato mudou? Se eu perguntasse no seu trabalho, para a pessoa que estiver próxima de você falar, ele é um crente, me prova, dê provas de que essa pessoa é um cristão. Para o seu companheiro de trabalho que não é crente, o que ele diria de você? Se eu perguntasse para o seu vizinho, que escuta as músicas que você escuta, a gritaria, as brigas, o que ele diria de você? Porque aqui, nós não podemos ver. Seria legal se tivesse um crentômetro, né, sentado embaixo dos assentos, que acendesse luz vermelha, azul, para a gente saber, não tem isso. Mas a pior coisa que pode acontecer é você viver uma vida toda dentro da igreja e se perder. Que tragédia! Eles, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa do testemunho que deram. Mesmo em face da morte, não amar a própria vida. Neste contexto aqui, talvez esteja falando de pessoas numa situação muito mais grave do que os brasileiros, que colocaram o testemunho da sua palavra e viveram aquilo mesmo em face da morte. A gente nem tem a vida ameaçada com morte e muitas vezes não dá testemunho. A gente quer o aplauso do mundo, a gente não quer ser perseguido. Ah, pastor, eu estou tão cansado, o mundo aí já tem tantas coisas. Olha, eu procuro ser um crente que transita bem entre as pessoas. Eu não quero ser rotulado de fanático, machista. Eu não quero ser rotulado de exclusivista, de alguém que é dono da verdade. Então, pastor, eu sou bem eclético nos meus relacionamentos. Em relação às religiões, eu sou bem sincrético nesse sentido, um sincretismo maior. Eu dou as mãos. O que tem? Podemos orar juntos. Vamos. Todos nós somos filhos de Deus. Há crentes que acreditam nessa bobagem. Não, nesse mundo existem dois tipos de pessoas. E nessa noite, sentado aqui, existem dois tipos de pessoas nos assistindo. Dois tipos de pessoas. Filhos e criaturas. Primeiro, em João capítulo 1, versículo 12, é dito: todos quanto receberam a Jesus, Deus deu a eles o poder de serem chamados filhos de Deus, feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então você pode frequentar a igreja quanto você quiser, você só se torna filho quando você nasce. E a pergunta crucial dessa noite é: você já nasceu de novo? E você vai dizer sim, e eu vou perguntar para você: prova. E que seja, mesmo que seja a frase, eu não estou mais jogando lixo embaixo do tapete, isso para mim é uma prova muito bonita. Eu me arrependo, pastor, quando eu peco. Eu peço perdão. A minha consciência me acusa dos pecados. Mesmo que as pessoas não saibam, eu tenho temor de Deus. Há essas marcas na sua vida, ou você é mais um esquentador de banco? Porque se você é um esquentador de banco, você vai ser sempre bem-vindo entre nós. Venha. Nós vamos tratar você bem, mas o dia que a igreja for, você fica. É só isso, a nossa comunhão vai só até esse dia. Não posso levar ninguém. E o meu papel nessa noite é me certificar de que eu sou salvo e de que a verdade foi dita para você. Tome a decisão. Vai alta a madrugada e logo as trevas que nós estamos vendo, elas vão sumir. E eu espero que você seja contado entre essas pessoas. De todas as nações, língua, tribo, raça, todos os povos, dizendo: eles venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa do testemunho que deram. Isso seja verdade na sua vida. Existe um outro aspecto, deixa eu mostrar para vocês Zacarias capítulo 3. Veja como o diabo trabalha. Não é novo, não é essa história. Olhe lá, volte as páginas da sua Bíblia para Zacarias, um dos últimos livros aí do Antigo Testamento, um livro extremamente profético. E neste livro, especificamente, você vê o diabo tomando as mesmas práticas que nós vimos aqui. Olha o que diz o capítulo 3, há uma visão de Josué, o sumo sacerdote. Então, Zacarias vê o seguinte: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, Zacarias 3:1, o qual estava diante do anjo do Senhor. Quem é o anjo do Senhor? É a pessoa de Jesus antes de nascer, o Cristo. Então,
Ele viu Josué, Josué estava em pé na frente do anjo do Senhor, que é uma cristofania. E Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Gente, isso aqui é muito parecido com o texto de Apocalipse. O sacerdote está em pé, de um lado tem Jesus e do outro tem o diabo. Satanás está ali para acusar o sumo sacerdote. E é dito o seguinte: mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreende, ó Satanás. Esses dois senhores aí o primeiro Senhor fala, mas o Senhor, Jesus, tá? Para entender aí, disse, o Senhor Pai te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Quem tem outra versão para essa parte final? Não é essa uma brasa tirada do fogo? É isso que está? Não é esse um toco de lenha tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. O sumo sacerdote está na presença de Deus, o diabo está se opondo, acusando o sumo sacerdote, e as vestes do sumo sacerdote estão sujas, estão contaminadas, estão impuras. Isso é impensável. Isso é impensável, porque o sumo sacerdote, quando ele entrava, certamente ele não está falando de vestes físicas aqui. Não está falando de roupa suja de pó, de terra. Ele está falando de uma vestimenta que cobria esse homem como ser. Veja que no livro de Apocalipse várias vezes fala, aos vencedores dar-lhe-eis vestes brancas. Ele está falando de roupa, está falando de uma justiça que cobre. Esse homem estava diante de Deus, mesmo sendo sumo sacerdote, manchado por iniquidade. E o diabo está acusando ele, olha, esse homem aí, olha que ele está. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele. Agora Deus vai falar. Tirai as vestes sujas. A Josué disse, eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. Quem está no trono fala, é verdade, ele está com vestes sujas. Tirem as vestes sujas dele, e cubra ele com uma coisa justa. E pegue a iniquidade dele e jogue fora. E eu disse, ponham-lhe também um turbante limpo na cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a sua cabeça um turbante limpo e o vestiram com trajes próprios. E o anjo do Senhor estava ali, a pessoa, a cristofania, Cristo. Protestou a Josué e disse, olha só, assim diz o Senhor dos Exércitos, se andares nos meus caminhos e andares nos meus preceitos, também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus átrios. E aí ele vai descrever tudo isso, mas o que eu quero dizer para você, aqui eu não tenho tempo de expor para você, o texto de Zacarias. O texto está mostrando algo muito semelhante a Apocalipse, o diabo acusando o sumo sacerdote e Deus removendo a iniquidade dele, colocando sobre ele justiça e dizendo, se você andar em retidão, eu vou colocar você para cuidar, pastorear o meu povo em Jerusalém. Você vai ser uma luz para eles, eu vou abençoar vocês. O trabalho de acusação do diabo já vem há muito tempo. E se ele acusa o sumo sacerdote, se ele acusa o sumo sacerdote, o que será de nós? Mas há uma coisa linda, Deus aqui interferiu e falou, é verdade, ele está sujo, tire o que é sujo dele e vista ele com roupas limpas. Coloque sobre a sua cabeça um turbante puro. E o anjo do Senhor estava ali. É lindo isso, porque no dia em que o diabo nos acusar, esse texto que você está lendo em Apocalipse 12, nós estaremos lá. Eu estarei lá, então vou melhorar assim. Eu estarei lá, eu espero que você também pela fé esteja. E naquele dia, quando o diabo me acusar, e olha, ele tem bastante coisa para me acusar. Tem muitos pecados. Nem minha esposa sabe. Ninguém. Há pecados que nem eu sei que é pecado. Sabia disso? Vai chegar e falar, Deus, eu não sabia que era pecado. E o diabo vai acusar de cada um deles. E eu vou estar naquele dia e falar, estou frito. Fez isso? Deus pergunta para mim, eu falo, não tem como negar. Dá para mentir no céu? Não dá. Você fez sim. Mas naquele dia vai se cumprir o que está aqui em Romanos capítulo 8. E é esse texto que você deve lembrar. Embora o diabo tenha o objetivo de nos acusar para nos condenar diante de Deus, a sua palavra poderosa, linda, nos garante. Primeiro eu quero que você veja o versículo 1, tá bom? Depois eu vou para lá, capítulo 8, Romanos 8, versículo 1. É dito assim, agora, pois, depois de tudo que Paulo falou,
Volta para o 7, eu não resisto. Volta um pouquinho para o 7. O apóstolo Paulo, hein? Será que ele é melhor que nós? Mais ou menos, você avalia aí. Será como é que era a santidade dele em relação à sua conduta? Paulo diz assim, verso 15. Porque nem mesmo eu compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Esse Paulo é meio esquizofrênico, ele fala, Deus, eu detesto isso, mas eu faço. E ele diz mais, ora, se faço o que não quero, consinto que a lei é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isso é na minha carne, não habita bem algum, pois o querer o bem está em mim, mas não o efetuá-lo. Já aconteceu com você isso? Você fala assim, olha, essa semana eu não vou falar mal de ninguém. Você toma a decisão e fala, eu não vou. Aí você levanta na segunda-feira, a primeira coisa que você fala, mas Deus, o querer fazer o bem está em mim. Essa semana eu vou tratar a minha esposa, olha, como uma rainha. Essa semana eu vou honrar o meu marido. Essa semana eu vou controlar a minha língua, o meu temperamento. Essa semana olha Deus, eu prometo essa semana que eu vou orar todos os dias. O querer está em você, mas o fazer, não. E Paulo fala assim, versículo 19. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, isso eu faço. E, gente, todos os pastores do mundo, quando leem isso daqui, queriam ser uma mosquinha para falar, Paulo, o que é? Ele podia escrever para a gente, o que é que você fazia? Você, o apóstolo, talvez o maior dos apóstolos, o que é que tão ruim que você fala? Conta para a gente. E ele diz, mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que habita em mim. Então, o querer fazer o bem... Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei, em que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei do Senhor, mas os meus membros, o meu corpo, minha mão, meu olho, tudo faz com que eu peque. E aí ele termina desesperado, dizendo, desaventurado homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte, esse corpo que me aprisiona na maldade? E quando ele chega no fundo do poço e fala, meu Deus, quem vai me livrar desse sentimento, dessa prática, dessa vida? Ele diz assim, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, em mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne sou pecador. E aí ele diz, versículo 1, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Ele fala, eu quero fazer o bem e não faço, eu faço o mal. Eu sou miserável, quem vai me livrar desse corpo terrível? Quem me livrar dessa maldade? Mas eu sei de uma coisa, eu sou um homem desaventurado, eu sou um homem pecador, mas eu sei que zero condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E a pergunta é, você está em Cristo Jesus? Vira as páginas, estamos terminando. Diz assim, verso 33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Tem algum problema com esse texto? A pergunta de Paulo é, quem vai ousar acusar os eleitos de Deus? Qual deveria ser a resposta? Mas aqui, ele está falando coisas cuja resposta é, quem ousaria acusar os eleitos de Deus? Resposta, ninguém. O diabo fala, não, Paulo, não, eu vou acusar. E ele diz mais, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Paulo diz, é Deus quem o justifica. O diabo vai acusar, mas quem justifica? É Deus. Quem os condenará? Qual é a resposta? Ninguém, mas o diabo fala o quê? Eu condeno sim, claro que eu condeno. O diabo está louco, esse é o objetivo da vida dele. E o texto fala, é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus. E também faz o quê? Gente, quando você for dormir hoje, fala, Senhor, a minha lista de pecados é grande, miserável que eu sou, mas eu sei que não há condenação para mim mais. Não porque eu sou perfeito, mas porque o sangue que desceu do céu me cobre. Eu sei que provas virão. Eu sei que virão investidas daquele que é o tentador. Eu sei que ele vai se aproximar, mas todas as vezes que ele fizer isso, eu vou dizer para ele, fuja.
Afaste, porque nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Você pode me acusar quanto você quiser. Deus me justificou. Não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Irmãos, isso é fantástico. E essa deveria ser a paz que nutre o coração dos crentes. Quem se atreve a acusar os eleitos de Deus? Essa versão aqui colocou já ninguém ali, tá? Não é a versão que eu gosto, não. Estou colocando para vocês. Eu não sei qual é a versão. Quem tem essa versão? Eu acho que é NVT. Vê se é isso. NVT? A NVT já traduziu assim: quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém. Mas esse ninguém não aparece no texto bíblico, tá bom? Não aparece a palavrinha ali. É só uma retórica de linguagem. Porque o diabo fala, não, eu acuso sim. Claro que eu acuso. Pois o próprio Deus os declara justos diante dele. E quem nos condenará então? Ninguém. Aí o diabo fala, não, eu condeno. Pois o próprio Cristo morreu e ressuscitou, está sentado no lugar de honra à direita do Pai. E graças a Deus, muito obrigado, pelos séculos dos séculos, Ele intercede por nós. Porque se Ele não fizer isso, não tem como escaparmos. Eu vou parar aqui. Semana que vem, nós vamos olhar o terceiro resultado. O terceiro objetivo. Ele quer ficar na sua posição, vai ser expulso. Ele quer arrastar para a tragédia os crentes. E Deus diz, não. Por isso, quando ele fala isso, algo acontece no céu. Quando é dito para o diabo, não há condenação sobre esses que estão aqui. Nenhuma condenação sobre eles. Baixe sua cabeça, vamos orar. Quero dar para você alguns instantes para você refletir sobre a sua vida. Eu e você somos pecadores, sem dúvida nenhuma. Certamente você já passou por muitas provas na sua vida e talvez você esteja passando por prova nesse instante. Diga para o Senhor, Senhor, eu estou enfrentando lutas. Elas são verdadeiras batalhas na minha vida. Mas apesar das suas lutas serem reais e difíceis, severas, deixa eu dizer para você que existe uma luta maior de todas elas. É ficar vivendo a vida sofrendo acusações do tentador. Ele olha para você e diz, eles não, Senhor, condene-os. Eles não merecem, eles nada são. E as provas vêm à sua vida e em meio da batalha o diabo continua dizendo, você está sofrendo porque você é lixo, você nada vale. Mas nessa hora você deve no seu coração dizer, Senhor, nenhuma condenação há. Eu nada sou, eu sou fraco. Estou condenado sem a sua graça, mas a sua palavra é fiel e ela diz que não há mais condenação. Viverei essa vida, Senhor. Viverei enfrentando os meus dilemas, chorando quando necessário, mas não mais temendo a condenação, porque do céu foi pago por mim. O diabo vai me acusar e é verdade. Não vou dizer que o que ele está dizendo é mentira, é verdade, eu sou falho. Como marido, como homem, como esposa, como profissional, eu sou falho. Mas nenhuma condenação há. Louvado e bendito seja o sangue de Cristo. Nunca poderei entender com grande amor Ele me alcançou. Ah, Deus, que eu possa viver uma vida mais alegre, que eu possa viver uma vida mais grata. O Senhor é o Deus que salva. Bendito seja o Senhor nessa noite, conforta, consola o nosso coração, nos orienta. Senhor, talvez hajam pessoas nessa noite tristes, sobrecarregadas, cansadas com a luta do dia a dia. Talvez já deram ouvidos ao diabo. Talvez estão desanimados, estão vendo a vida de forma tão sombria. Mas o Senhor os trouxe aqui, presencialmente ou à distância, para dizer, não tema. Não importa qual seja a batalha, o seu final, se você está em mim, é vida, paz e glória. Não desanime, as provas vão passar, o inimigo será destruído. Viva a vida, espalhando a palavra de Deus, clamando por socorro quando necessário. Talvez dizendo como o apóstolo Paulo, desaventurado homem ou mulher que sou, quem me livrará desse corpo, desse pecado e dessa vida? Mas eu sei que nenhuma condenação haverá para mim. Muito obrigado, Senhor Jesus. Nós te amamos e agradecemos de todo o coração.
E é em seu nome que oramos. Amém. Vamos ficar em pé, vamos cantar essa canção.